E aqui a gente começa mais uma aula, mais um encontro, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda essa hierarquia, essa confederação intergaláctica, a federação de povos das estrelas, nossos irmãos maiores, todos os seres de luz do bem, encarnados ou desencarnados, desta terra ou fora terra, que vêm em busca de um despertar consciencial da nossa humanidade. Já passou da hora, gente, da gente começar verdadeiramente a tirar os véus dos nossos olhos, começar a parar de negacionismo, de ficar comprando aí, aceitando as desculpas, as narrativas daqueles que não querem que a humanidade cresça, amadureça, evolua. Está na hora da gente começar a pensar por nós mesmos, de buscarmos as fontes em muitos e muitos lugares, muitos livros, em doutrinas diferenciadas, não apenas na ciência, que ainda está engatinhando em relação a essa parte de metapsíquica, metafísica, fenômenos paranormais, tudo isso para a ciência ainda é muito novo. Não é porque eles dizem que não é possível, que isso não existe ou que não pode ser comprovado, e realmente ainda estamos longe de comprovar muitas coisas, mas não é por isso que não existe. Vamos começar a sentir antes em nossos corações e ver através dos fatos. Tem muita coisa que não pode ser comprovada, mas existe. Existe. Se eu vejo com meus olhos, se inúmeras pessoas viram inclusive santos levitarem, viram pessoas terem processos mediúnicos fantásticos, curas ditas, entre aspas, milagrosas e muitas outras coisas. Como nós podemos negar e dizer que isso é uma coisa que a pessoa está inventando, se houve um fato ali que realmente aconteceu, visível, audível, sensível a muita gente? Então, estamos aqui para trazer algumas informações, para trazer um pouco dessa discussão, dessa história, para que nós possamos também nos conhecer mais, conhecer aqueles que convivem conosco, entender sobre essa temática tão instigante que faz parte de nós. Nós somos médiuns por natureza. Kardec já falava isso. Todos nós somos médiuns. Talvez nem todos tenham a ostensividade mediúnica, mas todos nós temos a possibilidade mediúnica, trazemos a verdades em nós. Que possamos então agradecer a oportunidade de começarmos mais um encontro de estudos através da nossa fraternidade, através do nosso estudo sistematizado universalista, e que possamos agradecer a Jesus, o amado governador planetário, e todos aqueles que convivem e que seguem a sua mensagem, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, luz e misericórdia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, é o poder, é a glória dos céus e do universo para todo e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos os amigos da luz. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Quem é que está ajudando aí? A Lô, né? Loreninha, pode começar a passar. Lembrando que a gente vai começar falando um tiquinho sobre a parapsicologia, depois a gente entra propriamente na mediunidade, tá bom? Desce aí, por favor. Dúvidas, vocês botem no chat. Vamos deixar o áudio desligado para não ficar dando interferência na hora da gente falar. Pode mudar, Amada. Aí.
Não, deixa aí em cima. Os fenômenos. A segunda é lá. Não, pode subir lá, é a segunda página. Aí. Os fenômenos. Isso. Uhum, aí. Então, a gente já vai começar, né, falando sobre esses fenômenos psíquicos. Psique quer dizer alma, tá? Depois a gente fala um tiquinho sobre diferença. Existe uma diferença entre alma e espírito, apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tal, o espírito é imortal, tá? Desce aí, por favor, de novo, que já saiu. Aí. Agora aumenta que a pessoa quer ser igual uma porta. Hoje eu fui fazer exame de vista, tem sete, sete, e sei lá quanto. 6,75 de um lado, 7 do outro, e mais astigmatismo. Aí. Então, os estudos, né, da mediunidade, a mediunidade, vocês sabem que sempre existiu, isso não é novo. Ela era muito, muito mais, vamos dizer, evidente. Hoje a gente fica discutindo umas coisas idiotas, bestas mesmo. Antigamente todo mundo tinha mediunidade ostensiva, gente. Vocês pensa lá naquela época de Lemúria barra, depois Atlântida, os povos atlantes. Naquela época, os atlantes, a unidade arreganhada, eles viam o outro lado, era aberto às dimensões, a comunicação interdimensional, não só com a quarta dimensão, que é a dimensão dos desencarnados, mas também com outros mundos, com outras dimensões mais superiores ou inferiores, também era muito arreganhado. Né? Então, eles tinham telepatia, premonição, telecinesia, né? Que a gente vai ver que é a possibilidade de você mover objetos com a mente. Tele é distância, cine é kinesis, né? Movimento. Então, mover objetos com o poder da mente. Os atlantes faziam isso super, super facilmente. Né? O problema é que a gente começou, né, com todo o degredo, toda, vamos dizer, a vinda aqui de espíritos expurgados de outros orbes mais superiores, vieram vários, foram milhões de espíritos que vieram encarnar na Terra, espíritos que tinham uma densidade vibratória, um conhecimento muito grande, mas uma densidade vibratória, uma imoralidade, uma falta de ética planetária e universal muito grande. Então, esses espíritos, à medida que foram encarnando, eles foram utilizando esses conhecimentos da magia, da mediunidade, da paranormalidade de uma forma negativa. Então, aquilo que antes era feito de forma positiva, benéfica, começou a ser desvirtuado. E nesse foi onde começou a magia mesmo, né? Dita, entre aspas, negativa, barra negra, né? Que a gente não usa mais essa terminologia, mas essa magia negativa, ele se difundiu. E isso fez com que os maiores, os espíritos que tomam conta, né, da Terra, esse grande governo superior do nosso orbe, resolveu colocar uma tela, né, em nós para que nós não tivéssemos esse acesso a essas outras dimensões de uma forma fluida, como a gente tinha antes. Fez com que a gente esquecesse das nossas vidas passadas, que nós não víssemos, nós não ouvíssemos, nós não interagíssemos mais como antes. Essa tela foi a tela búdica, tá? Até também para nos proteger, porque como muitos espíritos, né, vieram degradados, muitos espíritos negativos também acabavam atuando, influenciando, fazendo mal para encarnados, e os encarnados também eram manipulados por eles, né? Então, para a proteção de encarnados e desencarnados, essa tela búdica foi criada, e foi quando a gente começou a perder essa capacidade, né? Isso, a gente perder essa capacidade de perceber esse outro lado, tá? Aham. E a gente ficou igual um bobão,
né, tipo isoladão mesmo, achando que nós éramos a última Coca-Cola do deserto, né, e achando que não, é só isso aqui que existe, é só esse corpo físico, é só esse mundo, porque como a gente não sentia, não percebia, não via mais, né? Então a única realidade que nós percebíamos era com os nossos cinco sentidos, o nosso sexto sentido estava bloqueado, a não ser para alguns, né, que nasciam com propósitos maiores, que depois eram chamados de profetas, mulheres, sibilas, pitonisas, e aí foram trazendo essas, não era mais facultado a qualquer pessoa. Tinham pessoas ali determinadas, escolhidas para serem esses intermediários. Então, a mediunidade sempre, sempre existiu. E depois de algum tempo, né, esses que eram fenômenos comuns entre os povos, a gente começou a meio que estudar um pouquinho mais, principalmente aí com Kardec, Allan Kardec, que trouxe a mediunidade de uma forma mais científica, não que esse estudo seja científico, ele não é considerado como ciência dentro da academia, mas ele trouxe de uma forma muito mais racional, embasada, e lançou aí o Pentateuco, né, com base nas informações dos espíritos. Um dos livros do Pentateuco que vocês têm que ler, não pode deixar de ter esse livrinho de cabeceira, é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Lá tem muita coisa que eu coloquei na apostila, tem algumas coisas que eu vou trazer aqui também ao longo das aulas. Então, vocês têm que ver, tem que, nem que seja para vocês poderem fazer ali a comparações, né? Tem um embasamento também para outros aprofundamentos. Então, tem que ler sim o livro dos médiuns. Então, aí ele trouxe esses estudos muito interessantes, muito aprofundados, e a coisa ainda vai acontecendo. Mas tem muita coisa aí também que já vinha sendo estudado, né? Fora, não tinha esse termo, mediunidade, tá? Começou a ser estudado por alguns pesquisadores, né? Pessoas que gostavam de verificar isso, os magnetizadores, lembrem disso, de Mesmer, que às vezes estudava a influência das energias, forças magnéticas sobre a saúde das pessoas, sobre a hipnose, tudo isso aí. Tinha pessoas, sim, com características, com capacidade paranormais. Então, várias escolas começaram a abordar, fazer estudos diferenciados. Alguns cientistas, alguns pesquisadores foram para uma abordagem mais materialista. Isso é do cérebro, é um epifenômeno cerebral. O que é um epifenômeno? Uma coisa que vem como consequência, né, oriunda do próprio funcionamento cerebral. Então, era alguma coisa que o cérebro criava, capacidades que o cérebro criava, por exemplo, como a telepatia, como a capacidade de acessar outros níveis de dimensão, saber coisas que vão acontecer, né? Que é a pré-cognição. Eles começaram a falar, isso é cerebral, então eles tinham um viés totalmente materialista, tá? É a escola aí mais russa de Vasiliev. Teve um outro cara que veio estudando, não tão materialista, mas ainda um pouco materialista, que é o Joseph Bank Rhimes, né, que a gente vai ver. O Rhimes tem uma escola lá nos Estados Unidos, até hoje, o cara já morreu, óbvio, mas até hoje tem escolas lá que estudam baseados nas pesquisas de Rhimes. E depois começaram a ver isso, começou a abrir, até que começaram a trazer também essas, vamos dizer, incorporações da parte espiritual, né? Aquilo que antes era só visto com forma cerebral, com uma forma da matéria, alguma coisa que vinha dos próprios sentidos. Depois começou a se estudar também a possibilidade de ter influências fora do nosso corpo físico, fora da fisicalidade, influenciando nessas capacidades, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui está falando, ó, para Allan Kardec, tais fenômenos, tudo isso que a gente vem falando, os vários tipos de mediunidade e fenômenos anímicos, que é diferente, que a gente vai falar, fenômeno anímico é aquilo que vem da nossa alma, que é
próprio da nossa alma, tá bom? Então, por exemplo, eu não precisa ter um espírito perto de mim para me fazer desdobrar. Pode até ser, sim, induzido um desdobramento, um afastamento do meu espírito, do corpo físico, é isso que a gente chama de desdobramento. Pode haver, sim, uma influência espiritual, mas isso não é obrigatório, porque todos nós, basta estar vivo, encarnado, até bichinho também desdobra, né? Animais também desdobram. Então, até os animais desdobram, porque é uma capacidade de qualquer ser encarnado. É uma faculdade da alma, de um ser que tem alma, desdobramento. É uma faculdade de um ser que tem alma. Por exemplo, às vezes, ter a capacidade de sentir as energias de outros seres, de ambientes, nós temos, e podemos desenvolver cada vez mais essa capacidade, essa sensibilidade de você perceber ambientes, você perceber a energia de alguém, se a pessoa está bem, se não está bem, a sua própria energia, essa própria percepção. Tudo isso aí é uma capacidade anímica, certo? E tem várias outras capacidades anímicas que a gente vai ver. A diferença entre anímico e mediúnico é que o fenômeno mediúnico necessariamente tem a presença de espíritos, tá? Desencarnados aí no meio, influenciando para o bem ou para o mal, tá? E o fenômeno anímico não tem a presença de espíritos. Quando existe um fenômeno que tem também a influência do espírito, a gente chama de anímico mediúnico, tá bom? Olha, a habilidade de Jesus de cura, uma parte era dele, óbvio, pelo próprio magnetismo que ele trazia como um ser de alta envergadura espiritual, o magnetismo, a aura de Jesus, todo o fluido vital, o ectoplasma dele já era de tal potência, de tal luminosidade, que necessariamente só dele jogar aquele fluido, aquela luz em cima de uma pessoa, as energias densas, ele já harmonizava, ele já limpava, já purificava aquele ser de muita coisa. E claro, isso não impede dele também ter a ajuda, a presença de espírito junto dele. Se diz, tem livros aí, né, ocultistas, herméticos e outras coisas, que falam que Jesus tinha a ajuda, ele vivia, vamos dizer, cercado de uma proteção angélica gigantesca. Então, ele várias vezes, né, vamos dizer, ele era sustentado, verdadeiramente sustentado por esses anjos que o acompanhavam para proteger, para poder ajudar na obra, para poder muitas vezes fazer, porque o trabalho era grande. Vocês lembram de uma parte de Jesus que falava assim: veio um soldado romano, disse, eu tenho um criado que está muito doente, um escravo que está muito doente, ele é muito caro do meu coração e tudo, e ele foi falar com Jesus e disse: eu sei que você, como um líder que basta você dar uma ordem que ela será obedecida. E aí Jesus disse assim: então, pela tua fé e tudo, seja feito, volta para casa, quando chegar lá vai estar tudo bem, né? E voltou para casa e o criado dele estava lá ótimo, já tinha saído do problema, da doença, ele estava quase morto, né? Então, o que que fez com que o Jesus pensou e não precisou nem ir na casa lá da pessoa que estava doente. Ele simplesmente o quê? Deu a ordem, lançou da sua energia e os anjos, os espíritos que trabalhavam junto com Jesus foram até lá e fizeram o que tinha que fazer. A gente não trabalha assim também, em grupo mediúnico? Muitas vezes a gente não vai lá, né? Mas os espíritos, a gente pede, faz a prece, e os espíritos que estão ali dando suporte ao trabalho mediúnico vão e levam guias, os medicamentos, tudo aquilo que for necessário para ajudar a pessoa à distância, tá? Então vamos lá. Ah, isso, foi um centurião, foi um romano. Olha lá, ó, toda pessoa que sente num grau qualquer dificuldade inerente ao homem, né? Então, ó, médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade inerente ao homem, por conseguinte,
não constitui um privilégio exclusivo. Não tem esse negócio de dizer, né, ah, mas eu, né, não sou médium porque, sei lá, eu não acredito nisso. O problema é seu, filho. Vai começa a estudar para começar a acreditar, né? Porque a mediunidade independe da gente acreditar ou não nela, independe se a gente é rico ou pobre, preto, branco, bonito, feio, da religião A ou B. Eu posso ser evangélico, eu já vi tanto evangélico com uma mediunidade ferrada, fortíssima, e ele, não, Espírito Santo, isso, aquilo, outro, não sei o quê, dentro da doutrina deles e da crença deles, né? Não, mas eles não acreditam, muitas vezes, eles acham que é coisa do demônio, alguns são um pouquinho mais abertos, mas independe. Todos nós somos médios? Sim, todos nós somos médios. Podemos sim sentir, podemos sim fazer algumas coisas se formos aos poucos desenvolvendo, nos abrindo. É aquela coisa, todos nós temos o potencial de poder trabalhar com isso. Mas quando a gente fala de mediunidade, hoje em dia, a gente está falando de ostensividade. Tem aquilo que a gente chama de stricto sensu e lato sensu, né? Stricto sensu, ou seja, sentido estrito, médium é aquele que tem a mediunidade ostensiva. Então, stricto sensu, médium é aquele que vê ou ouve ou incorpora, ou tem premonição, ou sente as coisas e, né, tem vários tipos de faculdades mediúnicas. Esse é, em estricto senso, chamado médium. E lato senso, né, o sentido geral, todos nós somos. Todos nós temos a impotência, né? A capacidade de transformar, de sentir, né? E de fazer as nossas energias trabalharem, entrar nessas dimensões. Por isso que a gente também tem o desenvolvimento da mediunidade, a educação da mediunidade, por isso que desde sempre muitas pessoas usaram até de medicinas, já ouviram falar, medicinas da floresta, medicinas aí, as pitonisas, por exemplo, do templo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Vocês sabem onde ficava o templo de Delfos? Ficava em cima, né? Ele foi construído em cima de uma cratera vulcânica. Então, nessa cratera, nesse vulcão, saíam gases de baixo, né? E esses gases ajudavam as mulheres que estavam lá, essas profetisas, essas pitonisas, a entrar num processo de expansão de consciência, de transe. Então, esses gases vulcânicos atuavam como a ayahuasca, por exemplo, entendeu? Lá naquela época. Pajés que usam, né, também essas coisas, xamãs, sacerdotes, até antigos mesmo utilizavam de plantas de poder, de substâncias e tudo para amplificar essa capacidade de sentir, de perceber, de interagir com outras dimensões, tá certo? Então, a gente tem várias formas da gente ampliar. O certo, não estou falando que é a melhor forma, eu sempre sou a favor da gente buscar a expansão da nossa mediunidade, nossa mediunidade de uma forma natural, espontânea, gradativa, acompanhando principalmente a nossa reforma íntima. Certo? Isso, Thaís, expansão de consciência. Não adianta a gente ter uma mediunidade arreganhada sem ter uma consciência ampliada. Porque se a gente abre a mediunidade e não está pronto para isso, acontece que a gente vê em muitos casos, a pessoa surta. A pessoa não dá conta do que ela percebe, do que ela sente, de todas as informações. Ela não sabe diferenciar o que é dela, o que ela recebe, o que vem dos irmãos desencarnados. Ela nem sabe que vem dos irmãos desencarnados, acha que é dela. Então, tem muita gente que surta, tem muita gente que entra em paranoia, que entra em problemas graves até, como esquizofrenia, síndrome de bipolaridade, de muitos casos desses aí, são casos de médiums, médiums em desequilíbrio, médiums em obsessão, né? Esses problemas que a gente chama de patologias mentais, 90% deles são casos de médiums, médiums desequilibrados, tá? Então não adianta a gente querer buscar um caminho mediúnico sem buscar um caminho de reforma interior,
de autoconhecimento, de melhoria, de equilíbrio nosso. Vamos dar, por favor? Aí, como eu falei, né? Muitos têm essa faculdade de forma mais ou menos intensa, ou seja, a ostensividade com, por exemplo, o nosso tempo, o karma, a minha experiência anterior, pretérita. Tem gente que já, em outras vidas, já trabalhou com magia, já trabalhou como com feitiçaria, já trabalhou como, sei lá, bruxa, aquelas coisas, né? Já trabalhou com tudo isso, já fomos médiums, profetisas, sensitivos em outras vidas, às vezes mais de uma vida em religiões diferentes, em cultos diferentes, em lugares diferentes, e aí a gente vem numa outra vida, e isso para nós já é mais natural. Tem outras pessoas que estão então, para elas, tem mais dificuldade deles sentirem, deles perceberem, eles precisam desenvolver, começando do princípio. Outros, é uma continuidade. É igual, por exemplo, que a gente vê em crianças, já viram aí, até que passa no Instagram direto, crianças pequenininhas, 4 anos, 3 anos, tocando piano, blá, a gente fica igual um louco lá, como que aquela criança de 3 anos toca igual um virtuoso, que aquilo ali ela já veio aprendendo de muitas vidas já, aquilo ali não é novo para ela, só está recordando. Muitos médios são assim, igual um Chico, recordando, entendeu? Está recordando toda a sensibilidade, todas essas faculdades que ele já trazia. E, claro, muita coisa também vem sendo trabalhada pelos espíritos superiores para podermos fazer uma missão, cumprir uma missão, um trabalho nessa atual encarnação. Então, se a gente já traz esse trabalho, essa faculdade mais ou menos desenvolvida em outras vidas, os espíritos sabendo disso, você vai ter que trabalhar com mediunidade nessa vida, você vai servir no espiritismo, ou vai servir na Umbanda, ou vai servir no Candomblé, ou o que seja, você vai ter que desenvolver um trabalho nessa linha, ajudar, né? Ou pessoas a despertarem a consciência, ou encaminhar irmãozinhos. Então, dependendo da nossa missão de vida, no nosso propósito, eles vão sensibilizando mais ou menos os nossos corpos, né? Muitas vezes tá tudo, né, para não dizer sempre, tá tudo sempre muito planejado. Quando que a gente vai começar a sentir? Tem gente que já nasce e já começa a sentir, já é criancinha, 2 anos, 3 anos, já está sentindo, já está ouvindo. Outros só vão começar a perceber uma mediunidade mais ostensiva na adolescência, outros mais para frente. Isso depende do quê? Do que você precisa fazer, do que você veio cumprir. Às vezes tem etapas anteriores que você precisa cumprir, né? Às vezes você precisa aprender algumas coisas antes deles deixarem a sua mediunidade abrir com tudo, né? No meu caso foi assim, não quer dizer que eu não tinha mediunidade. No meu caso, eu só comecei, eu nunca senti nada quando era criança, não via, não percebia, não tinha amiguinho imaginário, não tinha nada disso. Aí eu comecei a buscar, quando eu cheguei com os meus 20 e poucos anos, eu cheguei no Espiritismo, eu comecei dentro da doutrina espírita, estudei muito, 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 li vários livros, fiz o ESD, comecei a trabalhar com assistência social, ia para lar de idosos, para orfanatos, ia para comunidades carentes, levar cesta básica, fazia parte daquela parte de Alta de Souza, né, de despertar, fui do coral, e muitas coisas. Passei anos ali estudando, preparando e servindo no Espiritismo. Depois de 5 anos que eu estava dentro da doutrina espírita, que começou a abrir a minha mediunidade assim. Começou, do nada. Eu já tinha, sabe, quando você já diz assim, eu não sou médium mesmo, então meu serviço aqui é fazer a caridade. Não quer dizer que depois de ser médium eu deixei de fazer a caridade, mas eu achava, então vou fazer o que dá para fazer.
Então, eu ficava ali mais nessa parte assistencial, era o que eu gostava, de estudo, prece para as pessoas, para os doentes. E depois, quando abriu a mediunidade, né, principalmente a de incorporação, que é a minha mediunidade de frente, eu vou falar o que que é esse negócio de mediunidade de frente. Então, quando começou a abrir a incorporação, ela veio com muita força e até hoje, né, ela vem assim de uma forma bem ostensiva. Mas isso é o caminhar de cada um. Cada um de vocês tem uma história, tem um planejamento e é diferente. Por isso que vocês precisam se autoconhecer. Por isso que precisa estudar para verificar qual é o processo de vocês, como é que está sendo conduzido na vida de vocês, se observar, se permitir sentir, experienciar, buscar uma casa séria para poder ir aos poucos sentindo, desenvolvendo e verificando qual é a sua pegada, né? Aham. Coitada, né? Repreendeu a bichinha por quê? Pode mudar aí, por favor? As crianças, elas veem muito, elas sentem muito, porque se diz que até 7 anos a encarnação não está, certo? Então, a criança até os 7 anos, o espírito ele é naturalmente desdobrado, não houve um acoplamento completo do corpo astral e tudo ao corpo físico. Então, ela fica meio lá, meio cá. Por isso é muito mais fácil uma criança perceber o outro lado, ver seres do outro lado, e também por isso, só que no motivo ao contrário, os idosos têm a mediunidade dos idosos, já viram também? Como é que a pessoa vai ficando velhinha, fraquinha e começa a abrir, a reganhar a mediunidade dos velhinhos também? É a mesma coisa, só que ao contrário, ali pela própria perda do fluido vital, já estão com menos fluido vital, já estão se aproximando pouco a pouco da volta para casa. Então, o corpo astral começa a se afastar novamente do corpo físico, fazendo com que os nossos velhinhos tenham mais acesso a essas dimensões, tá? Então, quanto aos dons espirituais, irmãos, né? Não vos quero na ignorância. Isso aí é Paulo, tá? Isso aí é uma frase de Paulo. Há, pois, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, a causa é a mesma, independente dos serviços, da faculdade mediúnica, de como a gente vai fazer o bem, mas todo serviço na luz serve a Deus. Há diversidade de operações, mas ao mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para proveito comum. Que os católicos e evangélicos falam que é o Espírito Santo que traz a mediunidade, gente. Entende? Eles trazem, eles acham que o Espírito Santo, esse Espírito, ele sopra e ele faculta, daí vem os dons mediúnicos. Pouco a pouco, nos estudos de muitos pesquisadores aí, e médiums também, espíritas e tudo, vem percebendo, vem trazendo que a faculdade é algo muito mais orgânico do que se imagina. Ela é biológica também, ela tem componente orgânico e genético. Então, por isso que eu sempre falo, filho de médium, médiumzinho é, tá? Se você é médium, pode perceber quem é na tua casa. É mamãe, é papai, é vovó, é vovô, vai ter alguém, não vai ser você o único, não. Pode ser que você seja o único que esteja mais desperto, buscando mais, goste mais, acredite mais, mas muito provavelmente vai ter outras pessoas da sua família que serão médiums também. E muitos, sendo médiums e não trabalhando e não trazendo uma condução boa para essa mediunidade, podem estar sofrendo problemas que tem uma origem nessa mediunidade não trabalhada, entendeu? Eu já atendi várias pessoas que vieram assim: ah, minha mãe está passando por perrengue, está passando por isso, aquilo, não sei o quê, DDD. Aí veio pedindo ajuda e a gente descobriu que a mãe sempre foi médium, nunca quis trabalhar, né? Não acredita, porque é evangélico, capeta, segundo ela, aquela coisa toda. Isso fez com que
essa senhora, né, essa pessoa, entrasse num processo de depressão muito grande, de alteração de humor gigantesco, e essa alteração de humor fazia com que ela descontasse nos filhos, né, e começou depois a desenvolver várias manias, coisas até físicas, porque, depois de muitos anos esse desequilíbrio pode vir a nível físico, trazendo problemas de saúde, tá? E o fundo sempre, né, ali no início, muitas vezes é mediúnico. Então aqui, ó, a um espírito dá uma palavra de sabedoria. Olha só, isso desde a época de Paulo, hein, gente? A um o espírito dá uma palavra de sabedoria. Olha a inspiração. Quantas e quantas vezes a gente está no meio da rua, está em casa, está no trabalho e alguém chega perto da gente falando alguma coisa e vem aquilo na cabeça. Vem alguma coisa para a gente falar, faz isso, porque você não busca tal coisa, eleva o seu pensamento, ou alguma coisa que ajuda a pessoa a sair daquela situação, a ter uma luz momentânea. Então, nós somos utilizados como instrumentos muito mais do que a gente imagina. E quanto mais a gente tiver consciência disso, que nós estamos aqui no mundo, mas somos cercados por uma nuvem de testemunhas e podemos e somos várias vezes utilizados, seja para machucar ou seja para ajudar, né, por esses espíritos, por essas entidades, a gente começa a, vamos dizer, a filtrar melhor, a permitir, né, que os bons falem por nós, venham conosco e que os outros que não são bons ainda, eles se afastem, né, não nos utilizem para machucar ou manipular outras pessoas. Então, há outro a fé, ao mesmo espírito, há outro dom da cura, nesse único espírito, há outro operar milagres, há outra profecia. Estão vendo que ele está falando dos vários dons aqui, que a gente está falando das faculdades mediúnicas? Há outro discernimento dos espíritos, há outro falar em diversas línguas, que a gente chama de xenoglossia, falar línguas estrangeiras sem que você tenha conhecimento delas, o outro ainda interpretar essas línguas. Tem gente que não fala, mas consegue entender alguém que está falando em línguas, entendeu? Pode mudar, por favor? Aqui falando de Jesus, Jesus ele trabalhou o evangelho, gente, do Cristo, ele é um tratado mediúnico. O tempo inteiro, se vocês forem pegar o Novo Testamento ali, independente de qual apóstolo, né, principalmente João também, né, o livro de João, tem muitos fatos mediúnicos. De todas, pensa em qualquer fato, faculdade mediúnica está lá. Faculdade de cura, né, efeitos físicos, tem muita coisa. Jesus fazia, era um médium fantástico de efeitos físicos, e não só Jesus, Pedro era. Pedro tinha uma físicos muito grande e vários outros também. Então tinha efeitos físicos, tinha telecinesia, dom de profecia, cura, psicografia, tudo, tudo, né? Não há dúvida que Jesus ensinou a desenvolver a mediunidade a alguns discípulos. Sim, alguns discípulos, tal como nas escolas de Egito, na Grécia, da Índia, esses conhecimentos apenas eram transmitidos a alguns poucos escolhidos. Nas escolas, vocês ouviram falar das escolas de mistérios que existiam em muitos lugares? As escolas de mistérios do Antigo Egito, as escolas de mistérios da Pérsia, da Grécia e de muitos outros lugares, também no Oriente, tinham escolas de mistérios. O que vocês acham que muitas vezes se ensinava lá? Né? Por que ela era tão fechada ali, tão hermética à grande parte da população? Não era só sobre filosofia e ocultismo que eles ensinavam. Muitas vezes eram ensinados sobre as faculdades paranormais, magia, rituais também para você utilizar e manipular essas energias. Disse que Moisés, tem um livro que fala que Moisés ele era um grande iniciado no Egito. Ele não foi criado pela filha do faraó, pela irmã, eu acho que do faraó. Então foi criado no Egito. Ele foi que pegou ele lá no cestinho, né? Foi pelo rio e tudo, retirou ele do cestinho e criou como filho. E lá no Egito, o Egito tinha essas escolas de mistérios onde se ensinava muito sobre magia e esses poderes ocultos do homem.
Então, por isso que depois Moisés conseguiu fazer muitas coisas. Claro que também tem os exageros aí de dizer, oh, abriu o Mar Vermelho, essas coisas também tem muito de exagero, de mitologia, de outras coisas. Mas Moisés era um médium de efeitos físicos fantástico. Então, para ele pegar um cajado e transformar numa cobra, isso foi possível, era possível para muitos mestres iniciados no Antigo Egito. Eles trabalhavam com esse tipo de coisa, né? O dom da profecia era muito, muito estudado e trabalhado na antiguidade, né? E era muito bem quisto. Os profetas, eles tinham, vamos dizer, um certo gabarito entre as pessoas, entre a realeza e entre o povo. Então, ser profeta era algo importante. Então, as pessoas estudavam também para desenvolver os dons da profecia. Então, aqui, ó, vocês vários lugares. Os poucos escolhidos eram aconselhados a ser muito criteriosos, a ensinar esses conhecimentos, escolher pessoas de boa índole moral. Por quê? Porque tem uma frase que acaba naquele filme do Homem-Aranha, né, que diz grandes poderes, grandes responsabilidades. Já ouviram falar dessa frase? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se você está sendo preparado para utilizar para poder adquirir poderes, trabalhar com magia, imagina se você não escolhe, se você coloca qualquer um, para poder estudar nessas escolas de mistérios, né? Você está formando um mago negativo ali. E essas pessoas podem usar isso para poder prejudicar muita gente, para poder ferrar com muita gente, inclusive derrubar faraós, líderes, países e não sei o quê. Quer ver um grande mago negativo que tinha uma mediunidade ferrada e que utilizou isso de uma forma muito cruel? Um grande médium, não foi na antiguidade, foi mais recente. Hitler, Adolf Hitler. Hitler era um médium estudioso do ocultismo, fazia parte de um grupo, junto com outros nazistas, né, que eles se reuniam e invocavam entidades do mal. Isso aí tem, o lado oculto do nazismo tem, gente. Tem livros que falam sobre isso, sobre reuniões mediúnicas onde eram invocadas entidades maléficas, né? E Hitler tinha uma mediunidade, não era só ele, não, Goebbels e outros caras aí também trabalhavam nesse mesmo grupo oculto, tá? Então, imagina isso. Por isso que a gente precisa melhorar, a gente precisa, para poder trabalhar com mediunidade, para a gente poder querer ter mais faculdades, crescer na mediunidade, eu preciso primeiro crescer no amor, crescer na misericórdia, crescer na luz, para poder fazer isso, né? Depois compartilhar esses dons de uma forma bonita, positiva, em benefício do maior número de seres. Então, olha lá, ó. Não deem, olha só essa passagem de Mateus. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, mediunidade precisa ser muito bem conduzida. Vamos passar aí, por favor? Olha lá, mediunidade natural, mediunidade de prova. A mediunidade natural, gente, é essa que nós vamos aurindo, ou seja, ganhando, abraçando, na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente. Os seres evoluídos, os espíritos evoluídos, podem ver, todos eles têm uma mediunidade natural. Isso é fruto do merecimento. Quanto mais luz a gente acaba incorporando em nós, é natural que esses veículos, essa luz interior, faça com que a influência da matéria sobre esses seres diminua. Então, se eu vivo muito mais a vida do espírito do que a vida da matéria, se eu sirvo muito mais à luz do que ao meu ego, eu acabo sendo uma fonte desses poderes interiores, desses dons interiores. Então, podem pensar nos santos que forem.
tem um livro fantástico, quem conseguir depois comprar ou achar em PDF, é um livro que eu ainda não acabei de ler, porque eu vou bem devagarzinho estudando ele, chama A Mediunidade dos Santos, né? A Mediunidade dos Santos. Bota aí no chat para depois vocês buscarem. É muito legal. Ele vai falando, como se fosse cada capítulo é uma mini biografia de vários santos. E como, gente, uma das características desses santos, dos místicos, era vários dons mediúnicos. Por exemplo, vocês já ouviram falar, vamos pensar aí do Padre Pio? Já ouviram falar de Padre Pio? Já ouviram falar de Santa Teresa d'Ávila, de Antônio de Pádua, de Francisco de Assis? Já ouviram falar de São João da Cruz, de, sei lá, Bernadette Soubirous, né, a Santa Faustina, muitos desses santos, gente, tinham mediunidades fantásticas, mediunidades de pré-cognição, que é a premonição, mediunidades, por exemplo, de cura, vários. Padre Pio tinha uma mediunidade de cura fantástica, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, levitavam, entendeu? Curavam. Tinha alguns que recebiam estigmas. Já viu? Sabe o que é estigmas? De receber as chagas de Jesus manifestada no corpo? Padre Pio tinha isso também, não era só ele, não. A Santa, eu acho que é Catarina Emmerich também, ela tinha as chagas de Jesus e tinha o Francisco de Assis também, foi um chagado, ele recebeu as chagas de Jesus quase no fim da vida dele. Então apareceram, né, todas as chagas, inclusive no peito, nos pés, nas mãos, na cabeça, entendeu? Fenômenos fantásticos assim, tá? Então, por quê? Isso é o que a gente chama de mediunidade natural. Ela não foi forçada, é através da própria luminosidade, o próprio processo de morte do ego, entendeu? Aquela coisa de Paulo que diz: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, os santos, os seres de luz, eles têm essa morte do ego, e eles começam a viver a vida pura espiritual. E isso faz com que esses poderes, a própria energia Kundalini, a sua energia magnética, exploda dentro deles, e assim os poderes. Os siddhis também, siddhis é uma palavra que vem do sânscrito, são chamados, né, os poderes ocultos pelos iogues. Lá no Oriente também tem muitos gurus, tem muitos iogues, tem muitos místicos, esses seres que vivem em meditação, que muitas vezes se afastam dessa vida mundana para ficar vibrando na luz, para ter uma vida mais coadunada com o nirvana, com a iluminação interior, esses também acabam desenvolvendo naturalmente poderes ocultos, chamados siddhis, tá? Sim, isso aí, essa faculdade, né, de estar em bilocação, não era só ele, não era só Padre Pio, não. Antônio de Pádua, várias vezes tem um livro de Antônio de Pádua, a vida dele, que fala que teve uma vez que parece que o pai de Antônio de Pádua estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E Antônio de Pádua era um cara muito estudado, ele tinha uma oratória fantástica, e ele sabia defender também isso. E disse que ele estava dando uma preleção, dando como se fosse uma missa, né? Fazendo uma pregação, de repente ele parou e ficou ali parado, parou de falar durante alguns poucos minutos, e nesse momento o espírito dele se desdobrou, apareceu materializado na frente de onde o pai dele estava sendo acusado, do seu acusador, fez toda a defesa do pai ali e tudo, acabou sendo liberado o pai, e aí ele se desmaterializou e voltou para onde ele estava. E todo mundo viu Antônio de Pádua e era em outro país. Ele estava num lugar e ele foi materializado para outro país. Então, e as pessoas de lá viram assim com ele lá materializado e o pessoal ali estava olhando e vendo o corpo dele materializar normal na frente do púlpito. Entendeu? É muito interessante. Pode mudar? E a mediunidade de prova é a mediunidade da grande maioria de nós mortais. É a gente, né? Que está longe, longe, longe
da perfeição, de ser um santo desse, de ser um Francisco de Assis, de ser um Jesus, uma Santa Teresa d'Ávila, mas a gente está aqui fazendo o nosso cadinho, tentando se melhorar, e a gente tem essa mediunidade de prova. A mediunidade, ela vem como um instrumento para a gente poder se conhecer e ajudar a humanidade, a nossa sociedade e outros seres também. E assim a gente vai conseguindo ser uma pessoa melhor, né? Sim, Satya Sai Baba também fazia muita coisa. Então, como eu falei, a mediunidade não tem a ver só com esses santos que a gente ouve falar dos santos católicos, mas isso está no mundo inteiro, essas capacidades, essa mediunidade natural. Olha só Chico, como é que tinha mediunidade, várias faculdades mediúnicas. Tinha, por exemplo, os santos, tinha Sai Baba, tinha outros vários também, Yogananda, né? Muitos yogis do Oriente, persas, né, e muita gente do mundo inteiro, xamãs, pajés, né, quando estão realmente ali no caminho de luz, tem capacidades belíssimas, gente, capacidade de pessoas assim que têm os dons de cura, têm os dons de profecia, até no interior tem benzedeiras. Já ouviram falar de uma senhorinha que tem no interior, não sei onde é, se é Mato Grosso, se é Minas Gerais, que ela materializa e desmaterializa coisas, né? Que ela já fez cirurgias espirituais, já salvou muita gente. E ela é uma senhorinha que mal sabe falar, toda humildezinha, né? E tem uma capacidade de cura fantástica. E ela também tem os dons de profecia, ela vê coisas, é vidente, é clarividente. Então, independente até do nosso conhecimento, pode ser uma pessoa iletrada. Isso tem muito a ver com o progresso, o merecimento da alma. Olha só essa imagem também de Buda, né? Pode mudar, por favor? Sim, no Gama Oeste é o Valentim, mas aí é uma mediunidade de trabalho, não é uma mediunidade natural. Então, ó, é isso que a gente está falando. Ao contrário dos médios de prova, nós, imperfeitos, por vezes com vícios físicos e mentais, moralidade repreensível, as pessoas muito desenvolvidas, né, espiritualmente, com mediunidade natural, fruto desse desenvolvimento superior ao longo das várias encarnações. Então, a mediunidade natural é uma coisa que nós vamos adquirir também. Não é para essa encarnação, porque para a gente santificar de uma hora para outra, eu quero um dia, se Deus quiser, né? Estou no caminho da santidade, eu estou buscando isso, mas talvez leve aí umas 20 milhões de reencarnações, quem sabe eu chego lá. Mas eu estou no caminho da santidade, é a minha meta, tá? Então, ali, ó, das várias encarnações caracterizam-se por uma superioridade moral acima da média, amor, sabedoria, paz interior, apoiada na fé, na sua consciência espiritual desenvolvida e por aí vai. São considerados exemplos de médiuns naturais Jesus Cristo, Buda, Maomé, Moisés, Abraão, Krishna, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, né? E por aí vai. Vamos lá? A maior parte, né, quase todos, da espiritualidade de nós temos a mediunidade de prova, tá? E essa mediunidade de prova ainda pode ser dividida, lá para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ainda pode ser dividida em duas, que é a mediunidade de trabalho e a mediunidade de expiação. Tá? Mediunidade de trabalho é aquela mediunidade que a gente vem de prova, né? Mas que a gente vem para trabalhar. São aqueles médios, as pessoas que encarnam já com aquela coisa, filho. Tu pode ser o que você quiser na vida. Tu pode ser médico, professor, gari, engenheiro, sei lá, mãe de família, o que seja, mas você vai ter que dar uma condução para a tua mediunidade. Você vai ter que trabalhar com ela para evoluir, para se curar, para se equilibrar. Então a gente vem e se prepara para isso, mediunidade de trabalho. E tem algumas outras pessoas que vêm com a mediunidade expiatória, que é quando a gente usou a nossa mediunidade em outras vidas de uma forma muito maléfica. Então, a gente fez muita goécia, arquepadia, quando a gente
fez muita coisa negativa, aí foi feiticeiro mesmo, feiticeira negativa. Então a gente usou e acabou com a nossa mediunidade, com os usos maléficos que a gente fez. Então a gente vem numa outra encarnação com ela muito perturbada por conta das perturbações, da semeadura impensada que essa pessoa fez. Então, nessa vida atual, ela pode sofrer muito com a mediunidade, pode ser muito perseguida, ela pode ver espíritos o tempo todo ali, ela pode ficar até meio enlouquecida com isso, por conta dos obsessores, das pessoas que ela prejudicou em outra vida. E como é que ela pode sair disso? Como é que ela pode, muitas vezes, se reequilibrar se ela vem com uma mediunidade expiatória através da caridade, fazendo o bem? Lembra dessa frase: uma gota de amor pode abrasar a terra. O amor cobre a multidão de pecados ou de erros. Então, a forma da gente passar de uma mediunidade expiatória para uma mediunidade mais equilibrada, uma mediunidade de prova, mas que não seja expiatória, é fazendo o bem, é buscando o bem, é aumentando a nossa luz. E assim a gente vai conseguindo reparar os malefícios e tornar-nos um médium útil, um médium de trabalho, um médium que vem se reequilibrando, ajudando, fazendo a diferença no mundo, né? Sabe lá, né, Indy? Então, ó, se estudarem e praticarem suficientemente, chegarão à mediunidade natural. Ó, minha meta aí, ó, fruto do desenvolvimento espiritual, né? Tô na meta, tô nessa. Então, vamos nos esforçar bastante para a gente ser mais bolinho, né, nessa vida. Pode mudar, por favor? Nada de ficar faltando trabalho, arrumando desculpinha. Olha só a evolução da humanidade, gente. Que legal. Eu não sei nem de onde que foi tirado isso. Depois, se alguém achar, né, qual é a fonte, porque, como eu falei, não fui eu, né, que busquei esse negócio. Homem sensitivo, homem emocional, homem intelectual, homem intuitivo. Lembra que o sensitivo não é o sensitivo aí de parar, tá? Lembra aquilo que foi falado, né? Eu acho que é uma frase, não sei se é de Emmanuel, é de André Luiz e tudo, que o espírito ele dormita na pedra, né? Ele sensibiliza no vegetal, ele desperta no animal, ele pensa, raciocina no animal e por aí vai. Então, aqui ele está falando disso. O homem sensitivo é o quê? É ainda um homem vinculado ali simplesmente aos prazeres, à sensibilidade, aquela coisa, é bom, não é? Eu gosto, não gosto. Vive para isso, né? O bom, pô, não é bom, que não sei o quê. O homem que está muito vinculado à parte da sensibilidade da matéria, prazeres. Um homem emocional, um homem que está muito vinculado aos instinções, então são essas que mobilizam. Sensitivo aí a nível sensorial mesmo, de 5 sentidos, Adélia. Então é comer, sabe aquela pessoa, comer, beber, transar e tudo isso é o que dá prazer. Então, eu sinto prazer, por isso que a gente tem geralmente pessoas assim que estão muito vinculadas a esse negócio só de prazer e tudo, acabam se perdendo nos vícios. Então, porque o que que é o vício? O vício tem aquela coisa, é o prazer rápido, o prazer ali que, né? Eu gosto, não importa se faz bem, se não faz bem, eu gosto, eu quero prazer, eu quero sentir. Então, a pessoa que ainda está muito vinculado nesse sensitivo. Eu gosto da beleza, então eu quer ficar com uma pessoa, uma mulher, um homem, o que seja, né? Que é o teu sexo ali, porque não importa se ele é casado, se não é, se vai trair, se a outra pessoa, né, vai ser prejudicada. Ele quer saber o quê? De responder a essa busca insana pelo prazer que ele está sentindo. Entendeu? Os sentidos físicos, é o hedonismo, é o materialismo, são essas pessoas ainda muito vinculadas.
O homem emocional, aí a gente lembra que a gente está falando de homem aí como humanidade, homem, mulher, o que seja. Então, o homem emocional, as pessoas são extremamente emocionais, muito pelas paixões daquelas pessoas que são muito envolvidos ou em medo, ou em raiva, ou em mágoa, ou é paixão, agora eu gosto, agora eu não. Tudo é muito emocional para a pessoa, ela responde emocionalmente, ela não pensa demais, entendeu? Pessoa que acontece alguma coisa com ela que ela não gosta, que prejudica, ela não vai pensar como que eu vou lidar com isso. A pessoa já entra num processo de surto emocional, ou ela já deixa tudo, ela grita, ela rasga a roupa, né? Ela diz: "Ah, eu não quero mais saber de viver, eu vou acabar com tudo", ela já quer matar. Pessoas emocionais, mesmo para a parte positiva, mas é muito emocional, né? Quando acontece alguma coisa boa, ela é tudo, ela fica feliz, eufórica. Acontece alguma coisa ruim, ela cai no fundo do poço, ela se acaba. Está muito vinculado com isso. É a emocionalidade que a guia, entendeu? Já tem o homem intelectual. O homem intelectual é aquele homem que tem muita informação, está sempre estudando, a pessoa que está sempre estudando, lendo, assistindo live, palestra, é um poço de informação, mas essa informação não transforma ele em uma pessoa melhor. Entendeu? Tudo é a mente, chega a ser chato, racional demais. Já viram dessas pessoas que dizem: "Ah, isso eu não acredito, isso é uma besteira, isso não tem nada a ver. Eu só acredito no que eu posso ver, tocar", né? E ali, ó, o que a matéria diz, o que a ciência traz, o que a ciência comprovou. Então, a pessoa intelectual, estéril, fica lá falando porque epistemologia, da lógica formal de, sei lá, de Hegel, isso e aquilo outro, mas e daí? E daí? Então, a gente está mais ou menos nessa fase, gente. A nossa humanidade, ela está da terceira para a quarta, beleza? A gente está aqui, ó. Isso eu não estou falando em casos específicos, mas estou falando aí do grande parte da humanidade nossa está mais ou menos nisso, da intelectualidade para a intuição, tá? Os melhorezinhos, os que estão um pouquinho mais adiante na evolução, estão indo mais para o homem intuitivo, estão mais aqui para o intuitivo. E a grande parte ainda está no homem intelectual. Por isso que a gente está naquela coisa de informação. Desde quando a gente teve tanto quanto nesses últimos 20, 30 anos, com a internet, com as redes sociais, né? A gente consome informação o tempo inteiro. A nossa mente não para, né? Nunca para, né? Mas cada vez mais ela está acelerada. Por isso que a gente está a sociedade de tanta informação. As crianças não conseguem nem assimilar mais de tanta coisa, geralmente besteira e superficialidade que elas pegam ali, elas não conseguem nem mais pensar, nem mais raciocinar, porque as coisas estão superficiais. Vem tanta coisa que não dá para a gente refletir, introjetar, tá? Então a gente tem que sair, a gente tem que passar desse homem intelectual que está aprendendo a usar a sua racionalidade, mas agora é hora da gente buscar utilizar tudo isso, porque os outros não deixaram de existir, tá? Estão todos incorporados em nós. Eu estou falando atualmente o que está mais ativo, mas nós somos emocionais, nós somos sensitivos, nós somos intelectuais, nós somos intuitivos, mas o que está mais ativo atualmente é essa parte intelectual, tá? Está na hora da gente buscar incorporar tudo isso aqui para subir nessa cadeia, né? Nessa evolução. Tem coisa aqui que ele está falando, a ciência, a arte, a fé, isso tudo tem que casar, gente. Uma tem que brigar com a outra, ciência, arte e fé, elas não são, não é ou, é ciência, e arte, e fé, e outras coisas. A gente tem que juntar, são complementares, tá? Então, por exemplo, a arte, ela é uma forma maravilhosa de você poder, por exemplo, trazer essa parte intuitiva, emocional e sensitiva para um homem racional.
Quer ver uma pessoa muito racional melhorar? Começa a botar, levar essa pessoa que é racional demais, materialista demais, para poder ter acesso à arte, entendeu? A arte ajuda, é aquilo que ajuda a nos conectar com a alma, com aquilo que é imaterial, que é abstrato, entendeu? Então a música é fantástica, fantástica, acalma. Por isso que diz que acalma né, os monstros, né, as coisas, a fé também. Então a espiritualidade, tudo isso não dá para a gente viver só com a racionalidade, mas também não dá para só viver com a fé. Uma coisa, né, ajuda a outra, porque a ciência sem a fé, ela é manca, a fé sem a ciência, ela é cega, tá? Então, mas a gente acoplando, a gente, né, manifestando, trazendo tudo isso, nós vamos nos abrindo, começando a entrar naquilo que a gente chama de sabedoria, de homem integral, tá? E no homem integral a gente vai percebendo que nós somos muito mais, nós somos cósmicos, não é? Que não vivemos só uma realidade, não só vivemos neste mundo isolados, mas nós vivemos uma grande comunidade de seres, de mentes e tudo, e a gente vai cada vez buscando, né? Sentindo, buscando e nos tornando esse homem nirvânico. Nirvânico é iluminado, é o nirvana, é paradisíaco, tá? Então é muito interessante. A mediunidade, gente, nos ajuda a sentir, a entrar em contato com essas dimensões interiores e exteriores a nós. A mediunidade não é só para vocês ou para nós entrarmos em contato com dimensões de fora, com seres de fora, com irmãozinhos, não é só para ver espírito, não é só para ver o futuro. A mediunidade nos ajuda a ter contato com o ser que nós somos. Tem pessoas que têm uma faculdade mediúnica que se chama, eu esqueci o nome dessa faculdade, mas que nos dá acesso a vidas passadas nossas. Eu já vi várias vidas passadas minhas, várias, pelo menos umas 12, 13, mais ou menos. Claro que não dá para ver tudo, não dá para a gente, são acessos rápidos, pequenos, de algumas coisas, né? Mas eu já tive acesso a umas 12, 13 vidas. A mediunidade nos faculta, tá? A mediunidade empática, empatia quer dizer você sentir o outro, tá? Então é aquela capacidade de você chegar perto de uma pessoa, num ambiente, nada situação, e você sentir realmente o que que o outro está sentindo, não pela dor, né? Mas você sentir aquela coisa, aquele amor, porque sabe que o outro está passando por uma dificuldade, é você ali sentir naquele momento, dizendo assim: nossa, caramba, como que essa pessoa está sofrendo? O que eu posso fazer por ela? E é um transbordar da compaixão, entendeu? A mediunidade empática nos permite transbordar a nossa capacidade compassiva, né? A gente usar a compaixão para poder ajudar as outras pessoas. Vocês já viram, por exemplo, já sentiram, no caso? Eu, quando era pequena, eu acho que eu sou até exagerada para algumas coisas, eu tenho muito dessa empatia, né? E que isso às vezes prejudica um pouquinho, porque acabo sofrendo demais. Às vezes eu via alguma coisa na televisão, às vezes eu sentia, era um bicho que eu via, alguém que falava, podia ser uma pessoa que eu nunca vi na minha frente. Eu sentia, quando eu via alguma coisa acontecer com aquela pessoa, aquele bichinho, com não sei o quê, era uma dor tão grande que eu sentia, que eu começava a chorar. Minha mãe às vezes ficava assim, né? O que que houve agora, menina? Porque eu via, né? Eu ficava na frente da televisão e às vezes passava uma notícia ruim ali, eu começava a chorar na frente da televisão. Olha só o que que é, o bichinho, não sei o que, eles maltrataram um animalzinho. Olha só aquela criancinha que perdeu a casa. Ó, não sei o que. Isso, nossa, me doía tanto, tanto. Entendeu? Depois eu comecei a conseguir transformar, fazer com que eu não sofresse tanto através do trabalho de caridade, da ajuda, entendeu? É uma mediunidade empática, sim. Vamos lá, por favor? Não, não é depressão, não, filha. Depressão a gente pode
acabar entrando num processo depressivo se a gente não tem condução para isso, tá? Por isso, se a gente sente isso, a solução, um método que eu achei, estou falando da minha experiência, que eu achei para não entrar no processo depressivo, para não entrar nessa revolta, nessa indignação de ver essa dor, de sentir essa dor, foi poder fazer o bem. Porque através da caridade, através do trabalho de ajuda a comunidades carentes, animais, isso, aquilo, outro, que eu comecei a transformar essa dor que eu sentia na alegria de poder fazer alguma coisa por eles, entendeu? E isso vai mudando dentro da gente. Depois eu vou falar já, Cauã. Vamos mudar aí, por favor. E aí a gente entra nessa parte da parapsicologia, tá? Que são aqueles estudos, né, dos fenômenos paranormais, os fenômenos que são esses anômalos. Vocês já ouviram falar da psicologia anômala? Anomalística, né? Antes falava muito da parapsicologia, agora eles estão sendo muito estudados, tem uma parte da psicologia que é a psicologia anômala. Pesquisem aí depois no Google, e aí quem puder colocar no grupinho da gente de estudo, aí vocês falam, psicologia anômala. É a parte da psicologia que começa a ver fenômenos criados pela mente que são anômalos, por exemplo, telepatia, né? A capacidade de você sentir o que a outra pessoa está sentindo. Eu, no outro dia, vi um vídeo super, se eu trago aula para vocês verem também, porque eu fiz uma matéria na minha faculdade, que, para quem sabe, eu estou fazendo filosofia, e eu tive uma matéria de mente. E nessa matéria de filosofia da mente, estava falando sobre a psicologia anômala e várias experiências que esses psicólogos, esses pesquisadores estão fazendo de conexão de mente a mente, tá? E aí ficavam, por exemplo, tem uma experiência muito legal que nesse vídeo estava falando, eram pessoas que ficavam em salas diferentes, não tinham nenhum físico de uma com a outra, tá? Numa sala, a pessoa ficava vendo um vídeo lá, que podia ser um vídeo agressivo, ruim, ou um vídeo bom, tanto faz. E na outra sala ficava uma pessoa com privação dos sentidos, ficava com óculos especial ali para ela não poder ver nada, com uma luz vermelha em cima para ela poder não ter qualquer tipo de efeito visual, ficava com uma coisa no ouvido para ela não escutar nada, entendeu? Sentada ali numa sala completamente vazia, ou seja, completamente sem percepção sensorial, tá? E começavam a fazer esse tipo de coisa, né? Fazer esse vínculo, e a pessoa que estava vendo o vídeo, ela captava, ela tentava mandar a mensagem que o vídeo estava passando através da mente. Ela visualizava, ela pensava na pessoa e tentava enviar a mensagem telepaticamente para a pessoa que estava lá com a privação dos sentidos, com óculos. E a pessoa que estava com óculos tentando captar, e isso depois era vivenciado, né? Ela começava a falar, essa pessoa que estava com privação de sentido começava a falar, estou percebendo isso, estou vendo uma cena, por exemplo, de um lugar gelado, estou vendo uma cena de uma pessoa, sei lá, no mar, estou vendo uma cena assim, assim, assado, que não sei o quê. Eles iam anotando, gravando e anotando lá o que que essa pessoa ia recebendo de informações. Gente, é incrível o vídeo. O vídeo mostrava do vídeo e a pessoa, o que que a pessoa tinha na outra sala. Eles botaram o vídeo, as imagens do vídeo, e nem a pessoa nunca viu esse vídeo. E falando, tinha um vídeo assim, por exemplo, de um foguete que subia, né, que estava, né, subindo ali um lançamento de um foguete da NASA. E a pessoa que estava ali falando assim: eu estou vendo fogo, estou sentindo fogo, 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 alguma coisa que está subindo, alguma coisa que está subindo. Tem a ver com espaço, tem a ver com espaço. Nós tem muito fogo, né? Alguma coisa que tem a ver com terra e espaço.
E ar também é uma explosão, é alguma coisa, e mostrava na hora que ela falava explosão, aquele tanto de combustível do foguete, e o foguete começou a subir ali, e ela, estou sentindo, é uma coisa que está subindo, e está indo muito alto, está indo muito alto. E era incrível a coincidência que tinha entre a pessoa que mandou a mensagem telepática e o outro. O vídeo e as informações. Esses estudos estão sendo feitos em inúmeros lugares do mundo, gente. Um dos lugares, um dos países que mais faz, não é agora, não, que começou muito com isso, é a Rússia. A Rússia tem estudos de parapsicologia com telecinesia, telepatia, desdobramento vibratório, eles estão fazendo verdadeiras experiências, criando até, já ouvi falar disso, já vi vídeos sobre isso, sobre espionagem, onde pessoas são treinadas para serem espiões em desdobramento, médiums sensitivos, né, sonambúlicos e todos eles chegam, desdobram e vão em desdobramento, projeção consciente, adentrar em outros lugares, em lugares fechados, para outros países, para outras instituições, pegam a informação, depois voltam e falam lá, olha, eu vi isso, vi aquilo, não sei o quê, tive acesso a tal coisa, para pegar informações até espionagem. Isso está sendo estudado. Não é só a Rússia, não. A China está fazendo muita coisa. A Alemanha, hoje em dia a Alemanha não está tanto, mas antigamente, principalmente na época pré, né, Segunda Guerra Mundial, quando começou a história do nazismo, Hitler fazia isso demais, estudos ocultos, estudos paranormais. A França antigamente fazia, hoje já não faz tanto. Os Estados Unidos também faz bastante, principalmente países muito belicistas, né? Ficam utilizando disso, não com viés tão legal quanto deveria ser, porque muitas vezes eles estão querendo utilizar isso como formas de armas, né? Como utilizar essas capacidades para poder ganhar vantagens aqui e acolá, o que é diferente aqui no Brasil, né? No Brasil a gente já tem outra pegada, graças a Deus, porque a gente tem o espiritismo aqui, tem a Umbanda e tem várias outras religiões também, anímico-mediúnicas, que trabalham com isso com viés muito mais de caridade. Então, aqui no Brasil, a gente busca fazer esses estudos, trabalhar com um viés de autoconhecimento, de ajuda, né? Isso é uma coisa muito própria nossa. Então, pode mudar, por favor? Psicologia anômala, anômala, de anomalia. Então, aqui eu já falei que eles dão em todos os povos, né? Pode mudar, por favor? Aqui são as fases, né? Que tem aí o período magnético, que o Mesmer lembra do magnetismo, o estudo das energias, das influências magnética, do passe magnético, tudo isso, esses estudos que vieram, né? Desde Mesmer até um pouquinho antes e agora, período espiritista, lembra mesas girantes, Irmãos Fox. Eu não sei se tem algum filme falando sobre isso. Disseram que ia sair um filme sobre as Irmãs Fox, né? Mas para quem puder ver esses filmes, né, dessa época espiritista também, das mesas girantes, quando as mesas respondiam, Kardec ficou louco quando ele viu aqui, ó, magnetismo mesmo, né, a fonte aí de médios de efeitos físicos. Depois ele descobriu que tinha algo a mais, que as mesas não só eram movimentadas, respondiam perguntas, e respondiam com lógica as perguntas. Então, foi daí que ele começou a estudar muita coisa e depois culminou com o espiritismo. As irmãs Fox também, que era um espírito que respondia através de batidas na parede da casa delas. Vejam isso, vão estudar esse período precursor do espiritismo. Tá? Depois, período científico, tem muitas coisas. A sociedade teosófica, ela vem estudando também, mas ela não chama isso de que a mediunidade para os teósofos é uma coisa que eles, vamos dizer, não aconselham.
que eles não gostam, eles acham que é perigoso esse negócio do contato com espíritos desencarnados e tudo, mas eles estudam os fenômenos parapsíquicos, os fenômenos anímicos, como eles falam, os poderes ocultos do homem. Helena Petrovna Blavatsky tinha inúmeros capacidades paranormais e mediúnicas também, apesar dela dizer que não. Mas ela era uma grande médium, sim, tá? Então, era uma das que também escreveu várias coisas sobre isso e outros que vieram depois também. Pode mudar, por favor? Essa é a escola de Rhine, né? Como eu falei, era um casal. Eles têm até hoje um instituto nos Estados Unidos que faz esse tipo de pesquisa, um instituto até bem conhecido lá. Então, olha os fenômenos. Só em 25, que pena. É muito interessante esses assuntos. O Ryan, ele estudava aquilo que chama de, né, percepção extrasensorial, PES, PES, PS. Então, que são os vários eventos, ó, clarividência, clareaudiência, né, e vários, telepatia, retrocognição é um nome que eu queria falar, queria lembrar, porque tem a retrocognição, é essa capacidade de você lembrar de vidas passadas, não só as suas, mas também a de outras pessoas. Você, de repente, você pode acessar a vida passada de outras pessoas, entendeu? Ou a sua própria. Isso é uma capacidade, um PES, né? Uma percepção extrasensorial chamada de retrocognição. Então, os criadores da parapsicologia não eram espíritas, tá? Por isso que muitas vezes vários deles não acreditavam quando se falava de mediunidade, de influência espiritual, eles não acreditavam disso. Muitos deles, isso aí não tem nada a ver e tudo, achavam que era uma coisa puramente fruto das capacidades do homem, do cérebro, da mente humana e por aí vai. Pode mudar, por favor? Olha só que legal, gente. Isso aqui foi esse teste, né, da carta Zener. Já ouviram falar desse teste que muitos sensitivos ficavam ali, um ficava segurando a carta. É igual o negócio também do vídeo e da outra que ficava tentando perceber a mensagem em vídeo, é a coisa da carta Zener. Ficava um médium de um lado com a carta na mão e ele ficava tentando passar a informação da carta, né? Qual carta era, e um outro ficava lá recebendo. Ficava para receber e tentar adivinhar qual era a carta que o outro estava segurando, tá? A pessoa estava segurando. Tem algumas coisas, tem alguns videozinhos, não é nem vídeo, acho que é site, teste, no Google, que trabalha com a Zener. Depois vocês entram aí, bota lá no Google, bota assim, teste da carta Zener. Eu fiz esse teste, até que eu fui bem, né? Tem muitos anos que eu fiz esse negócio. Eu gostava de brincar com esse tipo de coisa, e eu botei teste da carta Zener. E aí você tinha que descobrir qual era a carta que ia ser sorteada no computador. Tem esse testezinho, vocês podem brincar de ficar fazendo o teste de carta Zener e testando, trabalhando a sua capacidade, né, premonitória. E também tem como você fazer essa carta e ficar brincando, né, ou trabalhando um com o outro. De repente, dois médios, dois sensitivos ali, ficarem fazer, plastifica essas cartas e ficarem ali. Um emite, fica ali transmitindo a mensagem, olha para a carta e fica lá, passando a mensagem, e o outro tenta receber e ver que carta é. Né? Tem até um percentual aí, depois de, sei lá, a partir de tantos por cento de acerto, você tem uma boa sensitividade, a partir de até 5%, 10%, acho que é normal, você não tem muita premonição, não, ou sensitividade. A partir disso, mais de 20% já tem alguma, e por aí vai. Tá? São alguns treinamentos mentais que você pode fazer. Tá? Não estou dizendo aqui que é para fazer, mas é interessante para a gente começar a trabalhar a nossa mente, a nossa telepatia, a nossa intuição, e por aí vai. Então, pesquisas, né? Tem isso aqui é lá no início. Hoje já tem coisas bem mais avançadas que essas cartas Zener. Pode mudar, por favor?
Essa aqui é a escola que eu já falei, do Vasiliev, a escola materialista. Eles têm muita parte da explicação fisiológica, fundamentando-se principalmente nas teses de Pavlov. Já lembram disso? Do Pavlov, que fazia lá, botava o cachorro lá, né? E depois tocava uma campainha, né? Cada vez que iam servir a comida para o cachorro. E aí fizeram isso várias vezes, estimulando o cão. E aí depois, quando começava só de chegava um determinado momento que o cão já salivava só de esperar, né, o toque da campainha, sabendo que havia comida, aquela coisa toda, tipo uma indução, vai forçando ali o cérebro, né, e a mente a reagir de determinada maneira. É uma coisa meio behaviorista isso, com certeza. Então essa era a escola mais materialista. Eles diziam que esses fenômenos eram extranormais, eles chamavam de EN, né? Fenômenos extranormais, e dependia só dos sentidos, sentidos aí falando os 5 sentidos físicos. Hoje em dia, né, tem a escola mais parapsicológica, trabalha com os fenômenos paranormais, diferentemente dos extranormais, os paranormais, eles não necessariamente têm origem nos 5 sentidos, podem também fazer parte, né, vir de fora, de outros sentidos ou independente dos sentidos. Isso aí já se chama de escola eclética. Fizeram um teste de classe? Aham, sim. Tem isso também, né? Pode mudar, por favor? Essa é a escola eclética que a gente chama, né? Que eles trabalham não só com os fenômenos extranormais, né? Mas também com os fenômenos paranormais. Eles já adquirem, já pensam, já aceitam a ideia da possibilidade de intervenção de consciências extrafísicas, tá? Pode mudar, por favor? Não lembro que no filme é esse, mas olha só, esses fenômenos que são interessantes. Para quem é da área de psicologia aí, os fenômenos psigama, psicapa, psiteta. Tem muito a ver com esses fenômenos anímico-mediúnicos, viu, gente? Que a gente vai falar mais para frente, né? Na próxima aula, quando a gente começar a falar sobre os tipos de mediunidade e tudo, tem muito a ver com isso. Ó, o psigama, tá? Esses fenômenos aqui são aqueles fenômenos que têm muito a ver com a parte ali da captação de informações através da nossa mente. Né? Então, a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, a precognição. Precognição é o quê? Cogniere, né? Cognição é conhecer. Pré-cognição, conhecer antes, ou seja, premonição, você saber de informações acontecerem, tá? Então, precog ou são esses profetas, né, premonitores e tudo, independente da fonte. Você pode, de repente, ser um precog, né, ter uma premonição e essa informação vier através de sonhos. Outras vezes podem vir através de intuições, entendeu? De visões. Você pode vir ser uma pessoa que vem ver a coisa acontecer, você pode ouvir que ela vai acontecer, você pode sonhar que ela vai acontecer, você pode sentir que ela vai acontecer. Tem pessoas que não veem, não sei o quê, não sonham, mas sentem. Já ouviram falar daquela coisa que você sente, alguma coisa está para acontecer? Eu não posso pegar aquele avião, sentiu alguma coisa dentro de você ali dizendo: não pega o avião, não viaja, não viaja, você, eu não vou viajar, não estou sentindo legal, não sei o quê, e de repente, buf, o avião, né, cai. Muita gente tem essa capacidade. Ou ela sentiu por ela mesma, tendo um acesso através do seu eu superior, das suas capacidades naturais, né, e divinas, ou ela foi avisada por seres que estão fora ali, né, dela e podem ter intuído, inspirado. Então, a depender de qual é a fonte, pode ser uma capacidade anímica, um fenômeno anímico ou um fenômeno mediúnico. Déjà vu depende, não necessariamente é uma precog, porque você pode ter uma lembrança, você tem uma percepção de que você já vivenciou aquilo, porque você já vivenciou aquilo.
entendeu? Então não é que você conheça antes, você saiba antes o que é. Você pode, por exemplo, vamos dizer que em desdobramento, você durante a noite você, sei lá, estava tão com vontade de visitar fulano de tal, de alguém, sei lá, visitar a casa de alguém ou ir num lugar, e você foi em desdobramento durante a noite, com as pessoas, interagiu e tudo, e com um lugar que você nunca teve. E aí, quando você foi no outro dia, passando um dia, você vai lá e você sente como se você já tivesse conhecido, porque você já esteve lá, só que em nível de desdobramento. Pode ter acontecido uma outra vida, pode ter sido mostrado durante a noite, sei lá, num telão, seu mentor pode ter te mostrado, te indicado coisas e tudo. Tem várias formas, então não necessariamente é uma precog, tá bom? Aham. Então, ó, fenômeno psicapa já é, ó, a primeira letra da palavra kinesis. Lembra que kinese é movimento. Estuda a psicocinesia, que é o fenômeno de movimentar objetos através da mente. Então, tem algumas pessoas, não é tão comum assim, mas algumas pessoas conseguem movimentar coisas. Vocês já ouviram falar de Uri Geller? Né, alguns russos que apareciam, até no Fantástico fazia muito, muito isso. O Fantástico lá mostrava uns caras que mexiam, entortavam colher, não tinha um negócio desse? De entortar colher com a mente, né? E um monte de coisa aí. E, claro, tem gente que faz muito mais do que isso. Lembra que na época de Atlântida, eu tenho uma história muito, muito doida, que quando eu era menina, sei lá por quê, né? Cargas d'água. Eu, quando era mais novinha, novinha mesmo, com meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu cismei, que eu estava numa época lá, eu cismava que eu podia mexer as coisas com a mente. E eu ficava olhando para as coisas, pegava lá, sei lá, um copo, alguma coisa, uma vela, né? E eu ficava olhando para a mente. E eu dizia, eu vou mexer ela, eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer. E a vela vai para o lado, chama, sai do não sei o quê, copo anda. E eu ficava ali e eu disse, né, uma hora que eu disse assim, eu lembro muito bem de eu ter dito assim: "Que saco, por que nessa vida eu não consigo fazer isso?", entendeu? Isso aí pode ser muito bem, né, eu era criança, porque nessa vida eu não consigo fazer isso, eu não consigo mexer essas coisas. Porque lá atrás, muito provavelmente, sei lá quantas e quantas vidas, depois eu descobri que muito lá atrás, eu tinha essa capacidade, quando eu era um mago negativo, né, uma nem rainha da Inglaterra não, eu vivi vidas bem complicadinhas também. Uma delas era um mago, fazia coisa errada mesmo, e esse mago, né, que eu era, eu tinha umas capacidades dessas telecinéticas e muitas vezes eu utilizava elas para matar a gente mesmo, para prejudicar várias pessoas. Por isso que a gente está aqui, né, trabalhando até hoje. Mas, psiteta é a primeira letra do vocábulo Thanatos, que quer dizer o que? Morte, né? Tem até o filme dos Vingadores, né? Dos Vingadores, né? Os Vingadores ali, o Thanatos, que era o vilãozão, que se traduz por morte. Nessa classificação encontram-se os fenômenos relativos à manifestação de espíritos. Então, dos fenômenos estudados na parapsicologia, os fenômenos psitetas são os últimos, tá? São os mais recentes. Por quê? Ele já traz a manifestação do espírito, a transcomunicação instrumental. Já ouviram falar de transcomunicação instrumental, gente? Bota aí esse nome feio, né? Esse palavrão, transcomunicação instrumental. Os estudos que muita gente está fazendo, alguns pesquisadores que trabalham com a parapsicologia, né? Uma delas é Sônia Rinaldi, se eu não me engano, o nome dela é uma espírita, e que trabalha com a comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos. Então, você usar, por exemplo, vídeos, computadores, telefones, máquinas, para você poder trazer
fazer a comunicação, se comunicar com espíritos. Já tem vídeos sobre isso, já tem áudios sobre isso. Eu já ouvi, gente, na internet, já peguei, entrei no site da Sônia Rinaldi, de Transcomunicação Instrumental, e lá tem os áudios de espíritos. Ela gravou conversa, vozes, falas de espíritos através de aparelhos eletrônicos. Você tem na internet, é só buscar lá no Google, entendeu? É muito interessante esse tipo de coisa. Tem até um filme, tem filme que fala sobre isso também, que um cara que perdeu a mulher e tudo, e a mulher se comunicava com ele através do telefone celular e através do computador, entendeu? O espírito da mulher dele. Então, isso aí é fato, tá? Parece coisa de ficção científica, mas isso acontece mesmo. É, eu também já gravei, viu? Eu já gravei quando era mais nova, eu gravando músicas. Antigamente tinha aquela fita cassete, e eu gravava muitas coisas, muitas músicas que eu gostava na fita cassete, até uma hora que eu, né, entre uma música e outra, começou a ter vozes. Eu botei lá, e aí começaram a mesmo, várias vozes, pessoas como se fossem duas pessoas conversando nessa fita. Eu chamei minha irmã e depois eu botava, ia para frente e para trás, não dava para entender nada do que estava sendo falado, mas eram nitidamente duas pessoas conversando entre uma música e outra. Muito doido. Sim, sim. Pode mudar, por favor, gente? Isso é muito legal, gente. Tem tanta coisa aí que a gente tem que falar que a gente vai ficar horas e horas se deixasse. Olha lá, ó, fenômenos. Uhum, sim, fenômenos parapsíquicos ou psigama. Né? Então, tem, como eu falei, a precog, né? Tem psigama, primeiro, aqueles que são mentais, o psicapa e o psiteta. Lembra que são esses três grupos. E aí, ó, pré-cognição, conhecimento do futuro, a simulcognição, conhecimento do presente, tá? Ah, mas conhecimento do presente, vocês vão dizer, tem como, né? Tá no presente, a gente conhece mesmo, não necessariamente, porque você pode conhecer algo do presente que está acontecendo sem estar perto de você. Você pode estar aqui sabendo o que está acontecendo na sua casa, por exemplo. Entendeu? Se você tiver essa simulcognição. Então, eu posso chegar, né? Tem alguns médios sensitivos que falam, que faziam isso. Um deles, muito conhecido, coloquem aí depois para pesquisa, era Edgar Cayce, né? Ele também, um grande sonâmbulo. E o Edgar Cayce, ele também falava coisas ali, olha, está acontecendo isso. Ele visitava pessoas e através dessa simulcognição ele já falava pessoa está assim na casa dele fazendo isso, aquilo, está acontecendo tal coisa, não sei o quê, ppp. A mente dele é como se fosse um processo até de desdobramento mental. Ele ia em mente, captava aquilo tudo e trazia ação. Retrocognição do passado, telepatia, conhecimento de atos psíquicos de outros, tá? A empatia também, viu, gente? Porque lembra que a telepatia não é só você captar palavras, não, viu? Só pensamentos, não. Você captar sentimentos também. Sentimentos, saber o que que a outra pessoa está sentindo. De repente, você chegar perto de alguém, você não está bem, né, fulano? Eu estou sentindo que você está assim, 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 assado, que não sei o quê, bebê, está meio triste, que aconteceu com não sei o quê, está meio fechado hoje, começa a falar algumas coisas, isso aí é um processo telepático, tá? Só que através de informações emocionais também. Não é só através da telepatia, não é somente. Não é só você, ó, tô lendo a sua mente, não. Tô lendo você, a sua alma, tá? Clarividência, conhecimento de algum conhecimento extrafísico presente ou futuro. Então, isso também é um fenômeno que a gente usa muito na apometria, né? Esse processo de clarividência, clareaudiência, quando a gente vai em desdobramento astral, a gente projeta astralmente, vai nos cantos e de repente vem e a gente tem ali uma informação que muitas vezes pode ser passada também pelos espíritos superiores, pela equipe espiritual. E a gente capta, vê uma imagem, de repente vem, olha, eu estou vendo isso, está acontecendo aquilo, assim, assim, a gente começa a falar. Isso aí são informações que vêm através da clara audiência ou da clarividência. Ah, longe disso, Indy, longe disso.
Já falei, né, se fosse pela classificação doidice, eu ia ser muito doida. Quando eu sair do estado pedra para o estado doida, né? Então, vamos mudar, por favor. Ó, os fenômenos parabiológicos. Parabiológica é uma manifestação mista, é uma mistura do psigama com psicapa. Por exemplo, olha lá, ó, biopausia. Falar disso, gente, biopausia, domínio das funções orgânicas, onde é que a gente vê muito isso? Quem tem esse domínio das funções orgânicas é aquele pessoal lá do Oriente, né? Aqueles yogis que conseguem até parar o coração deles, já viram isso? Pesquisas que colocam, que fazem uns caras que nem comer eles comem. Eles conseguem ficar dias, meses sem comer, eles conseguem baixar os batimentos cardíacos dele até quase zero, eles conseguem aumentar a temperatura deles ou diminuir a temperatura corporal deles, entendeu? Então, isso são capacidades que não necessariamente têm espírito do lado, não, são capacidades paranormais, próprio espírito, tá? Seja por treinamento, educação, evolução, o que seja, eles desenvolveram uma de capacidade. Tá? Transfiguração, a modificação espontânea de traços faciais, paraterapias, curas psíquicas, mediúnicas, então é uma misturada aí desses fenômenos. Às vezes, a depender, lembra que eu falei da mediunidade natural dos seres mais evoluídos? Geralmente, os seres mais evoluídos, os santos, yogis, xamãs e tudo, eles têm todas essas capacidades, ou várias delas juntos, tá? Então, os fenômenos paratanáticos, aham, ou psiteta relacionados à possível influência de seres desencarnados sobre a matéria. Então, o psiteta, como trabalha com fenômenos mediúnicos, já tem a presença de seres desencarnados ou de seres extraterrestres. Lembra que eu falei também? Seres extraterrestres. Muitas vezes a gente acha que são seres desencarnados, espíritos desencarnados, mas podem também ser influenciados por seres extraterrestres que estão em outras dimensões, ou seja, dimensões mais sutis. Eles estão encarnados, só que eles estão numa vibração mais sutil, entendeu? Então, esse psiteta pode ser um ou outro, é a mediunidade, mas também é a influenciação por esses outros seres, que acontece bastante aí nos casos de abdução, né, de contato também, seres contatados, seres abduzidos. Pode mudar, por favor? Aqui um dos caras que pesquisou bastante, não é o único, mas é um dos mais conhecidos dentro do espiritismo também, dentro desse campo da parapsicologia. O legal é que ele era espírita, era um cara muito estudioso e também ele fazia um estudo da parte da ciência, né? Como ele era engenheiro, né? Então ele trazia uma pegada bastante científica, era o Hernani Guimarães Andrade. Tá? Tem vários livros e os livros dele não são fáceis. Quem gosta aí da parte de ciência, quem gosta de uma pegada um pouco mais densa dentro dessa área científica, de paranormalidade, pega os livros do Hernani Guimarães, que são muito bons, tá? Então, olha lá, ó, tem vários livros e tudo, ó, estudos com crianças entre 2 e 4 anos com recordações reencarnatórias, registrados com a devida precisão. Não é só ele, não. Tem um cara também, casos, não sei o que, não sei se são 100 casos de reencarnação, 20 casos de reencarnação. Tem um cara, tem até um filme que fala sobre ele, um livro, que era um americano, um inglês, né? Bem interessante também, que falava sobre reencarnação. Mas o Hernani, ele não falava só sobre reencarnação, não. Ele trabalhava a parte da psicologia, da parapsicologia de forma geral, tá? Tem até um livro dele que eu chama a Modelo Organizador Biológico, MOB, tá? Ele fala muito sobre o perispírito. A gente já está na hora, são 10 horas, e a gente vai parar por aqui, continuando no próximo EZU, porque tem muita coisa. E o que que vocês trazem de dúvida, gente? Não é um tema inicialmente fácil, mas é muito instigante. Se tiveram alguma dúvida, entenderam, viajaram demais, porque vem tanta coisa que a gente fica assim,
começando. É bem legal. Peguem o livro de vocês. Eu fiz assim, um apanhado bem interessante sobre essa parte da parapsicologia, sobre esses fenômenos, né? O psigama, psicapa e tudo. Então, na apostila de vocês está bem legal, para vocês terem uma ideia. Mas vão no Google, peguem esses vídeos, aprofundem, para vocês entenderem. E isso, ó, como fica muito mais tranquila, de vocês saberem, cara, não sou doido, olha que legal. Não é nenhum. Tá longe de doidice, gente. A grande maioria das pessoas que foram chamadas de loucas aí, né, na história eram médiums, eram sensitivos, eram futuristas, eram pessoas que tinham acesso a informações futuras. O problema não são essas pessoas, o problema são os hoje, né? São as pessoas de hoje, que tem muita gente que é dita normal e esses sim são doidos, né? Mas antigamente aqueles que eram considerados doidos eram normais. Vamos lá, mais alguma pergunta? Por favor, pesquisem, pesquisem, tragam suas dúvidas na próxima. Na apometria tem, tá? Na apometria fala, a apostila de apometria, o livro de apometria aí que falam da patologia, de patologias espirituais, falam da síndrome da ermita, mas a gente vai falar mais para frente também. Vamos então agradecer e fazer a nossa prece de encerramento. Depois eu vou passando mais algumas bibliografias para vocês que eu for lembrando dentro dessa área, seja do Hernani Guimarães, eu acho que ele tem livro, como ele já morreu em 2003, então eu acho que tem bastante livro dele disponível já em PDF, tá? Aí, textos e tudo. Então vamos pesquisar sobre isso, tá bom? Para a gente poder enriquecer os nossos estudos. Botem vídeos também, tem muito vídeo legal, muito filme que fala sobre essas informações. Lá fora nos Estados Unidos é muito diferente aqui do Brasil. Aqui a gente tem um estudo mesmo dentro da área espiritual. A gente traz essa coisa da mediunidade. Lá nos Estados Unidos é muito essa coisa da sensibilidade, do parapsiquismo, é uma coisa muito de showman. Tem gente lá, tem médium sensitivos que vão para um palco e ficam lá, né, descobrindo, né, adivinhando o que o outro está pensando, ficam invocando o espírito de morte, ficam achando corpo de pessoas desaparecidas. Lá nos Estados Unidos tem uma pegada bem diferente esse assunto, tá? Mas vamos então fazer a nossa oração, agradecendo, agradecendo também, não pelo dom, porque mediunidade não é um dom, não é um privilégio, mas é uma faculdade que nos permite, se nós bem utilizarmos, evoluir, realmente evoluir, através do autoconhecimento e através da ajuda que podemos também propiciar a outros seres. Essa faculdade tão importante que foi utilizada desde o princípio dos tempos, desde que o homem foi, quiçá, criado nessa terra, e até hoje. E alguns estudiosos dentro da área espiritual falam que ela será realmente o diferencial do homem do futuro, do mundo de regeneração que nós estamos cocriando. No mundo de regeneração, nós teremos muito mais fluidez na nossa mediunidade, na nossa capacidade de interagir, de sentir outras pessoas, outros seres e dimensões. Nós vamos retornar agora de uma forma bonita, de uma forma merecida, aquela antiguidade onde o homem era aberto, conseguia se comunicar de uma forma bonita, de fluida. Nós vamos retornar por merecimento. Se fechamos, se fizemos com que a espiritualidade fechasse os nossos canais, porque mal utilizamos esses dons, essas capacidades, hoje nós vamos resgatar. Que possamos, então, pouco a pouco, entender
entender sobre a mediunidade, entender sobre os poderes ocultos do homem, entender que somos muito mais do que esse corpo de carne temporariamente envergado pelo espírito que nele habita, e que, se fizermos bem o nosso deverzinho de casa, conseguiremos pouco a pouco sentir, manifestar esses poderes com sabedoria, com amor. Por isso, Jesus falava: se tiverdes a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele disse que os milagres, entre aspas, que ele fazia, que as capacidades medianímicas que ele tinha, que tudo aquilo que ele realizou, que deixava as pessoas admiradas na época, nós podemos fazer. Não está fechado, não é algo só para seres de tamanha envergadura como ele, acreditado por muitos como se fosse um Deus. Nós também, se educarmos, se buscarmos o desenvolvimento dos nossos potenciais baseados no autoaprimoramento, porque esse é o nosso destino. Nós somos filhos de Deus, então temos as capacidades em germe da deidade. Nos ajuda, Senhor, a poder compreender mais qual é o nosso caminhar, a poder trazer mais em nosso coração a capacidade de empatizar com outros, de amar mais, de nos compadecer, de poder sentir o que o outro precisa, o que nós precisamos, e buscar com amor, com sabedoria, com humildade e perseverança no nosso dia a dia esse crescimento. Que possamos ajudar os outros seres que comungam conosco, que compartilham conosco desse grande planeta azul, a serem também felizes, a serem respeitados, amados, cuidados, de que nos foi confiada, não por merecimento, mas muito mais por misericórdia. Que nós não desperdicemos, mas a utilizemos como ela deve ser utilizada, como uma ponte para a evolução nossa e daqueles que caminham conosco. Agradecemos profundamente por esses momentos de troca. Agradecemos profundamente pelo amor, pelas oportunidades que a nós são conferidas de entendimento, de aprendizado, mesmo que seja pela dor. Que possamos seguir adiante, dizendo sempre graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos os seres de luz que aqui estão, que nos sustentam, que nos conduzem. Que assim seja. Graças a Deus. Pode parar a gravação, por favor?